Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 25 de abril. Título: O dia em que o véu foi rasgado e a terra tremeu. Texto base, Mateus capítulo 27, do verso 50 ao 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus, Marcos e Lucas registram que no dia em que Jesus foi crucificado, o céu ficou estranhamente escuro na sexta hora do dia. Mateus 27, verso 45 diz: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Perceba a escolha das palavras usadas por Mateus para descrever esse evento. Primeiramente, ele diz que houve trevas. A palavra houve provém da palavra grega ginomai, que descreve um evento que se arrastou lentamente sobre eles antes que conseguissem saber o que estava acontecendo. Repentina e inesperadamente, as nuvens começaram a encobrir a terra, tornando-se cada vez mais escuras, até, por fim, uma penumbra sombria e sinistra encher todo o céu e se agigantar sobre a paisagem. A palavra trevas é a palavra grega skotos, usada em todo o Novo Testamento para retratar algo muito escuro. O versículo 45 diz que essa escuridão repentina e inexplicável cobriu toda a terra. A palavra terra é a palavra gés, a palavra grega que designa a terra e se refere a todo o planeta, não apenas uma pequena região geográfica. A palavra grega gés nos diz enfaticamente que o mundo todo se tornou literalmente escurecido ao mesmo tempo. Os historiadores Flegão, Talos e Júlio Africano se referiram à escuridão que cobriu a terra no momento da crucificação de Jesus. Críticos da Bíblia tentaram explicar essa escuridão sobrenatural, alegando ser em função de um eclipse do Sol. Isso é impossível, porém, pois a Páscoa ocorreu na época de uma lua cheia. A Bíblia nos informa que o escurecimento do céu começou na sexta hora. Vê Mateus capítulo 27, verso 45, Marcos 15, verso 33, Lucas 23, verso 44. Isso é importante porque a sexta hora, meio-dia, foi o momento em que o sumo sacerdote Caifás, vestido com seu traje sacerdotal completo, começou a procissão em que ele entraria no templo para matar um cordeiro de Páscoa puro e sem mácula. Essa escuridão cobriu a terra, perdurou até a hora nona. O momento exato em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para oferecer o sangue do Cordeiro da Páscoa para cobrir os pecados da nação. Foi nesse momento que Jesus bradou: está consumado. João 19:30. Ao se levantar para respirar pela última vez, Jesus reuniu ar suficiente para bradar um grito de vitória. Sua missão estava completa. Mateus 27, verso 50, nos diz que, após proclamar essas palavras com suas últimas forças, ele entregou o Espírito. O que Mateus nos diz a seguir é simplesmente tremendo. Ele escreve: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A palavra eis é a palavra grega idou. É muito difícil de traduzir, porque transmite sentimentos e emoções muito intensos. A versão King James Version, em inglês, traduz essa palavra mais frequentemente como veja só. Porém, em nosso mundo contemporâneo, poderia ser mais bem traduzido como uau. Essa palavra idou transmite a ideia de choque, espanto e maravilha. É quase como se Mateus dissesse: Uau, você consegue acreditar nisso? O próprio véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. Mateus escreveu sobre esse evento muitos anos após o fato, mas ainda estava tão aturdido com o que aconteceu naquele dia que foi com efeito exclamou:
Uau! Veja só o que aconteceu depois. Havia 2 véus dentro do templo. Um na entrada do santo lugar e um segundo na entrada do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote era autorizado a passar pelo segundo véu uma vez por ano. Esse segundo véu tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura e 1 palmo de espessura. Um documento judaico antigo afirma que o véu era tão pesado que eram necessários 300 sacerdotes para movê-lo ou manuseá-lo. Humanamente falando, teria sido impossível rasgar um véu como aquele. No exato momento em que Jesus estava dando seu último suspiro na cruz, no Gólgota, Caifás, o sumo sacerdote, estava de pé em seu lugar no pátio interno do templo, preparando-se para oferecer o sangue de um imaculado cordeiro de Páscoa. No exato instante em que Caifás se aproximou para matar o sacrifício da Páscoa, Jesus exclamou: está consumado. Naquele mesmo instante, a quilômetros do Gólgota, no interior do Templo de Jerusalém, ocorreu o misterioso e inexplicável acontecimento sobrenatural. O véu enorme e robusto que se encontrava diante do Santo dos Santos foi repetidamente dividido ao meio, do topo ao chão. O som daquele véu se dividindo enquanto se rasgava e fendia do topo até o chão deve ter sido ensurdecedor. Era como se invisíveis mãos divinas houvessem se estendido para pegá-lo, rasgá-lo em pedaços e eliminá-lo. Imagine o quão chocado Caifás deve ter ficado ao ouvir os sons de rasgamento acima de sua cabeça e depois observar como o véu foi rasgado ao meio, deixando 2 lados da cortina anteriormente enorme, largados no chão à sua direita e à sua esquerda. Apenas pense no que deve ter passado pela mente desse maligno sumo sacerdote ao ver que o caminho para o Santo dos Santos foi aberto e que a presença de Deus não estava mais lá. Veja, quando Jesus foi levantado naquela cruz, a cruz se tornou o propiciatório eterno sobre o qual o sangue do sacrifício final foi aspergido. Uma vez feito esse sacrifício, já não era mais necessário um sumo sacerdote fazer sacrifícios continuamente, ano após ano, porque o sangue de Jesus havia resolvido o problema para sempre. Por esse motivo, o próprio Deus rasgou o véu do templo ao meio, declarando que o caminho para o Santo dos Santos estava agora disponível a todos os que fossem a ele por meio do sangue de Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que Jesus derribou a parede da separação que estava no meio, Efésios 2,14. A morte de Jesus foi um evento tão dramático que até a terra reagiu a ela. Mateus 27:51 diz: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. A palavra terra é a palavra gés, a mesma vista no versículo 45, que descreve toda a terra. A palavra terremoto é a palavra grega seisó, que significa chacoalhar, agitar ou criar uma comoção. É dela que se origina a palavra sismógrafo, o aparelho que registra a intensidade de um terremoto. É interessante observar que Orígenes, o líder cristão primitivo, registrou ter havido grandes terremotos no momento da crucificação de Jesus. Considero bastante impressionante que, embora Israel tenha rejeitado Jesus e as autoridades romanas o tenham crucificado, a criação sempre o reconheceu. Durante a sua vida nesta terra, as ondas o obedeceram, a água se transformou em vinho ao seu comando, peixes e pães foram multiplicados por seu toque. Os átomos da água se solidificaram para que ele pudesse atravessá-lo e o vento cessou quando ele lhe falou. Portanto, não deveríamos nos surpreender por a morte de Jesus ter sido um evento traumático para a criação. A terra se abalou, tremeu e estremeceu com a morte de seu Criador, pois sentiu instantaneamente a sua perda.
Quando Jesus morreu, a terra estremeceu tão violentamente que até fenderam-se as rochas. A palavra rochas é Petra, referindo-se a grandes rochas. A outra palavra que poderia ter sido usada para rochas é a palavra litos, que significava pequenas rochas. Porém, Mateus nos diz que pedras gigantescas se fenderam pelo tremor da terra. A palavra fenderam é shitizu, que significa fender, despedaçar, rasgar em pedaços violentamente ou fraturar terrivelmente. Esse foi um gravíssimo terremoto. Isso me faz perceber novamente a incrível relevância da morte de Jesus Cristo. Quando o sangue de Jesus foi aceito na cruz como pagamento final pelo pecado do homem, a necessidade de oferecer habitualmente sacrifícios ano após ano foi eliminada. O Santo dos Santos, um lugar limitado unicamente ao sumo sacerdote, uma vez por ano passou a ser aberto e acessível a todos nós. Como crentes sacerdotes, cada um de nós pode agora desfrutar da presença de Deus todos os dias. É por isso que Hebreus 10, verso 19 e 22 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Uma vez que o caminho para o Santo dos Santos nos foi escancarado, precisamos dispor diariamente de alguns minutos para entrar na presença de Deus, a fim de adorá-lo e para tornar conhecidos nossos pedidos. Graças ao que Jesus fez, agora podemos achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16, uma vez que essa é a promessa de Deus para nós. Larguemos tudo o que estamos fazendo e nos cheguemos com intrepidez diante daquele trono de graça durante alguns minutos hoje. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por destruires o véu que me separava da tua presença. Ao remover o véu, tu me possibilitaste chegar com intrepidez diante do teu trono da graça, para obter misericórdia e receber ajuda em meu momento de necessidade. Graças ao que tu fizestes por mim, hoje eu venho com ousadia te dizer do que necessito em minha vida. Apresento o meu caso a ti e te agradeço antecipadamente por me ajudares como tu prometestes na tua palavra. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho o direito concedido por Deus de entrar diretamente na presença de Deus. Jesus removeu o muro de separação. E graças ao que ele fez, não tenho motivo para me sentir indigno ou desprezível quando vou à presença do Senhor. De fato, eu sou lavado pelo sangue de Jesus e Deus me convida a ir a Ele com confiante expectativa. Portanto, vou corajosamente e torno meus pedidos conhecidos por Deus. E Ele me responde quando eu oro. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Quando você vai a Deus em oração, se sente ousado e corajoso ou medroso e envergonhado? 2. Existe algum pecado em sua vida que está fazendo com que você evite entrar na presença de Deus todos os dias? Seja honesto. 3. Qual é aquele pedido que você gostaria que Deus lhe concedesse se você pudesse ir a Ele fazer tal pedido hoje? Por que você não vai em frente e faz o seu pedido? Deus está apenas esperando que você lhe peça. Sejamos abençoados na prática da palavra.